Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou o Prof. Renan Duarte e hoje eu quero trazer para vocês a verdadeira remuneração de um funcionário do Banco do Nordeste. Há pouquinho tempo atrás eu fiz um vídeo exatamente igual a esse, só que trazendo a remuneração de um funcionário da Caixa Econômica Federal. E aí a galera que está estudando para o BNB vem em peso nos comentários solicitando que eu também fizesse esse mesmo vídeo, só que para o cargo de analista bancário do Banco do Nordeste. Então, esse vídeo é para atender essas solicitações e também para motivar esse pessoal que está estudando para o Banco do Nordeste, né? Para que continuem no foco até o dia da prova. Porque eu já fui concurseiro e eu sei que tem uma coisa que motiva bastante, é justamente saber qual que é a remuneração, quais são os benefícios daquele cargo pelo qual a gente está estudando, tá certo, pessoal? Então, fui lá, pesquisei as informações, olhei nos acordos coletivos. Estou trazendo aqui um contra-cheque também de um funcionário do Banco do Nordeste para a gente analisar e para a gente entender exatamente quanto que um funcionário, quanto que um analista bancário recebe lá no Banco do Nordeste. O que eu peço para vocês sempre, tá? É que deixem um like no vídeo. Quem não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá certo, pessoal? E esse vídeo também é uma forma de eu agradecer toda a confiança que vocês têm colocado aí no meu trabalho. A galera que está estudando para o Banco do Nordeste chegou em peso no meu canal, estão assistindo todos os vídeos, estão assistindo o meu curso, conferindo lá os slides, as apostilas, e essa também é a minha forma de agradecer, trazendo esse gasto, trazendo essa motivação para vocês irem lá e fazer muito, muito bonito na prova, assim como vocês estão fazendo aqui com o meu canal. Tá certo? Vamos lá então, pessoal. Lá no edital a gente tem a seguinte remuneração, né? R$ 3.788,16. E aí eu coloco esse ponto de interrogação, porque será que é isso só de remuneração que um funcionário do Banco do Nordeste tem? Será que é só isso? Na Caixa Econômica, quem assistiu, eu fui lá e mostrei que não é. No Banrisul, eu fui lá e mostrei que também não era, tá certo? E agora eu vou fazer o mesmo, vou mostrar aqui que não é só essa remuneração. Lembrando que nesses 3.788,16, lá no edital está explicado, né? Desses 3.788 a gente tem um salário que é de uns 2.500 mais ou menos e tem mais dois acréscimos e que daí sim totaliza 3.788. Mas na prática, esse daqui é o salário base. É isso que o funcionário vai ganhar lá no Banco do Nordeste quando ele entrar, faça chuva, faça sol, né? Se ele não for fazer progressão, ele vai receber esse salário. Esse salário ele vai ser utilizado para calcular as férias do funcionário, vai ser utilizado para calcular também o 13º e sobre esse salário vai incidir sim imposto de renda, tá certo? Mas não é só isso. Vamos lá. No edital, ele deixa expresso quais são alguns dos benefícios que um funcionário do Banco do Nordeste tem. Quais são então? Auxílio refeição, auxílio cesta alimentação. Lá na Caixa Econômica também é assim, a gente também tem essas duas rúbricas. E olha o detalhe, esses valores aqui, eles são indenizatórios. Então, sobre esses valores que a gente já vai ver daqui a pouquinho, quanto é que é, sobre esses valores aqui, não tem incidência de imposto de renda, tá? Eles são pagos no cartão e a pessoa pode ir lá no supermercado e fazer suas compras no mês, sem utilizar o salário base. Por isso que eu entendo que soma na remuneração, porque efetivamente é um valor que a pessoa tem e ela pode gastar, tá certo? Então, a gente soma isso daqui no salário base. Além disso, lembrem que eu falei que esse valor aqui, ele é utilizado para calcular o 13º. Mas além disso, existe também o 13º cesta alimentação. Se não me falha a memória, tá? A cesta alimentação, ela é em torno de, acho que de uns R$ 800, mais ou menos, lá para o analista bancário do BNB, tá? E também para os funcionários do BNB como um contexto geral. Então tem 13º sobre essa rúbrica aqui. Além disso, auxílio creche, R$ 602 por criança, tá lá no acordo coletivo. Seguro de vida em grupo. Aí funciona assim, tá? O funcionário do BNB, por exemplo, ele vai aderir a um plano de saúde e o valor que ele colocar, o Banco do Nordeste também vai dar uma contrapartida, tá? Então, é como se ficasse dividido entre o funcionário e o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, então, ele ajuda nesse sentido. É quase como se fosse uma previdência complementar, que também é um dos benefícios que estão previstos para o funcionário do BNB. Ou seja, como é que funciona? O funcionário do BNB, ele é seletista, por isso que ele segue os direitos da consolidação das leis do trabalho. Tem a carteira assinada, por conta disso ele também tem FGTS. Significa que ele vai se aposentar pelo regime geral de previdência social. O detalhe é que o Banco do Nordeste, ele tem uma previdência complementar à do regime geral. E aí funciona assim. Vamos supor que lá do salário base desse funcionário, dos 3.788,
R$ 200, eles estão indo para essa aposentadoria complementar. É o funcionário que vai escolher se ele vai aderir ou não, e ele também vai escolher um percentual de quanto do salário base dele vai ir para a previdência complementar, tá? Eu já vou adiantando, eu recomendo que vocês escolham o maior percentual, que daí vocês vão guardar mais dinheiro. Mas, Renan, por quê? Porque, olha só, como é um benefício, o patrocinador, que é o Banco do Nordeste, nesse caso aqui, ele também vai colocar exatamente o que vocês colocaram. Então, se vocês colocaram 200, o Banco do Nordeste vai lá e coloca mais 200. E aí, isso por mês, tá? Dando um exemplo aqui. Então, na verdade, vocês estão guardando R$ 400 por mês. Mês a mês, isso vai formar uma poupança, né? Essa poupança ela vai sendo aplicada, pelo que eu vi, é bem conservador, né? Eles aplicam aí em títulos públicos, vai formando essa poupança, e essa poupança, então, quando a pessoa vier a se aposentar pelo BNB, ela vai resgatar esses valores. Aí pode ser num resgate único, pode ser pagamento mensal, tal como uma previdência, ela vai escolher. Mas fato é que a cada valorzinho que está sendo descontado aqui para formar essa previdência, o BNB ele vai lá e dá uma contrapartida no mesmo valor. Por isso que eu recomendo, né? Quanto mais vocês conseguirem colocar, claro que tem até um limite do percentual que é possível, tá? Mas quanto mais vocês conseguirem colocar e aproveitar esse benefício, melhor. Porque daqui a pouco vocês estão guardando aí, se vocês forem fazer carreira lá no BNB, o salário base de vocês vai aumentar. Então, né? Daqui a pouco vocês estão guardando aí R$ 600. E aí o BNB ele vai lá e dá uma contrapartida de 600 também. Aí já não é mais 400, né? É 1.200 que estão sendo guardados, que vocês vão receber caso vocês se aposentem lá. E Renan, e se eu sair antes do BNB? Bom, eu vou dar meu exemplo, tá? No Banrisul, eu também tinha uma previdência complementar, aonde eu colocava determinado valor, o Banrisul ia lá e colocava a mesma quantia. Eu saí com 4 anos, mais ou menos, lá do Banrisul. Eu consegui levar todo o capital que eu tinha colocado, então, no exemplo aqui, todos os meus R$ 600 mês a mês, e além disso, eu também consegui levar 20% em relação ao que o Banrisul tinha depositado. Então, é como se cada depósito que eu fiz, eu ainda tive um ganho de 20% em cima de cada um, fora os rendimentos, né? Porque esses valores, eles ficam aplicados. E aí, os rendimentos, eu recebi também os 100% do meu e de maneira proporcional ao que tem lá do patrocinador. Então, mesmo que vocês saiam antes, tem lá uma regrinha que vai dizer o quanto que vocês podem levar do patrocínio, porque do que vocês colocaram, vocês levam 100%. Mais um benefício aí também. E direitos previstos na CLT, porque também, né, como seletista, o funcionário lá do BNB, ele tem direito à FGTS. Eu somo na remuneração também, não vou somar nesse slide, mas eu entendo que também é uma vantagem, né? Porque isso fica na conta do FGTS, caso vocês queiram comprar uma casa, por exemplo, vocês vão poder usar esse valor. Caso vocês venham a se aposentar no BNB, além de ter a previdência do regime geral, além de ter a previdência complementar, se vocês aderirem a ela, vocês ainda vão ter todos os depósitos lá na conta do FGTS para que sejam sacados também. Então, muito legal isso. E oportunidade de ascensão e desenvolvimento, vocês vão poder fazer carreira lá no Banco do Nordeste também, né? Depois que vocês entrarem lá, vocês vão poder escolher qual caminho, quais os cargos que vocês almejam, vocês vão trabalhar para isso, com certeza, né? Fazer certificações financeiras, fazer pós-graduação na área, tudo isso é muito interessante para fazer carreira. Mas os valores, Renan? Traz aí os valores. Então vamos lá, os valores. Olha só, isso daqui é o próprio Banco do Nordeste que trouxe, tá? Ele traz mês a mês isso, que é os valores de referência dos pagamentos dos salários dos funcionários do BNB. Isso para todos os funcionários, tá? Então, valores referentes ao mês de janeiro de 2024. Olha só o que a gente tem. Então, em janeiro, a gente tem 6.677 funcionários lá no BNB. Esse número vai aumentar por conta de vocês, né? Que vão passar nesse concurso e vão começar a trabalhar lá. A gente tem 410 vagas imediatas. Renan, vai ter aposentadoria? Vai ter, mas tudo bem. Vocês vão entrar lá de qualquer jeito, né? Os que ficarem nas 410 vagas vão entrar. Provavelmente, os que ficarem no cadastro reserva, né? Que são mais 300 vagas, se não me falha a memória aí, também vão entrar. Porque não é tão certo assim, mas o BNB, no último concurso, ele chamou todo mundo. Mas quem está nas vagas vai ser chamado. Remunerações. A maior remuneração que foi paga, né, com o mês de referência de janeiro de 2024 foi de 64.389. Alguém lá no BNB, provavelmente o presidente, imagino eu, né, teria que olhar lá a remuneração dos dirigentes. Alguém recebeu esse valorzinho aqui.
64.389, tá? Isso porque o BNB é uma sociedade de economia mista que não respeita o teto constitucional. Ou seja, o teto constitucional não é um limite para a remuneração dos funcionários do BNB. Diferentemente do Tribunal de Contas da União, que é onde eu trabalho. Eu sou servidor público estatutário. Então, nesse sentido, o TCU ele tem que respeitar o teto constitucional. Não tem como eu ganhar um salário desse daqui, por exemplo, tá? Bom, a menor remuneração ela foi de R$ 2.536,95, mas lembrando que no Banco do Nordeste tem terceirizados que trabalham lá. Vocês vão receber, inicialmente, esse valor aqui, que é o salário base, e depois do contrato de experiência, esse valor ele vai subir um pouquinho, né? O contrato de experiência aí são 90 dias, deve chegar próximo aí a R$ 4.000, fora esses benefícios que a gente já vai listar. Bom, falando sobre os benefícios então, a título de assistência médica e odontológica, o BNB pagou valor médio de empregado beneficiado. Nesse caso, né, quem tem benefício aí, assistência médica ou odontológica, a média de pagamento para esses funcionários foi de R$ 935,87. Isso aqui são valores mensais, tá? Agora, auxílio alimentação e refeição que vocês vão ter, de qualquer maneira, a média de pagamento foi R$ 1.889,59. Isso vocês vão receber, tá? É muito próximo de R$ 2.000, é mais ou menos o que a gente tem lá na Caixa Econômica Federal, é mais ou menos o que a gente tem no Banco do Brasil, acho que um pouquinho menos no Banco do Brasil, mais ou menos o que a gente tem no Banrisul, que deve ser um pouquinho mais, tá certo? Então, tem aí auxílio alimentação e refeição, soma naqueles 3.782. 3.782 não, né? 3.788. Além disso, auxílio creche, a média de pagamento para quem tem direito foi de 813,23, então a média é de mais de um filho, né? Por empregado lá do BNB, porque por filho é 602. Previdência complementar. Entenderam essa lógica aqui, né? A contrapartida do banco, em média, a contrapartida do banco foi de R$ 1.277,35. E um detalhe aí que eu não falei, né, mas que deve chamar a atenção de vocês. Eu falei a maior remuneração, falei a menor remuneração, mas também tem a remuneração média. Ou seja, desses 6.677 funcionários que estão lá no BNB, a remuneração média base foi de R$ 16.378,74. Quer dizer que vocês vão receber esse valor aqui depois que vocês entrarem lá? Não necessariamente, mas com esse valor aqui eu entendo que quem for fazer carreira lá no BNB vai estar muito bem servido, né? Porque isso daqui é, em média, o que esses 6.000 funcionários receberam, tá? Claro, tem pessoas que recebem mais, né? Tem pessoas que recebem menos, mas a média foi essa. Então, atrativo aí a carreira lá do BNB. Além da previdência complementar, que foi a média que foi pago, né? Vocês não vão receber isso inicialmente quando vocês entrarem lá. E eu digo receber no sentido de que está indo para a Previdência, né? Vocês não vão receber efetivamente esse valor. Só quando vocês vierem a se aposentar ou se vocês saírem antes. Mas provavelmente vai ficar entre 200 e 300 reais, que foi mais ou menos o exemplo que eu coloquei ali. Aí depois, se vocês forem fazer carreira lá no BNB, como o salário base de vocês vai aumentar, aí o percentual da Previdência Complementar vai aumentar também. E, em consequência disso, a contrapartida do BNB também. Seguro de vida, né, que é também na forma de contrapartida, a média foi 143,66. E aí um detalhe importante, né, que não estava previsto aqui no edital, mas os funcionários do BNB eles têm, é a participação nos lucros e resultados. Ela é calculada de forma anual e ela é paga 2 vezes ao ano. É o maior deleite para quem é funcionário de banco, tá? Assim, é o momento mais feliz do bancário. E aí no BNB, a média de pagamento da PLR de valores de 2022, só que pago em abril de 2023, foi de 11.667,08. Esse foi o valor anual, tá? E, assim, significa que vocês vão ganhar isso? Não, vocês vão ganhar um pouquinho menos, né? Porque quem tem funções lá recebe um pouquinho mais. Mas essa foi a média. E, assim, é um valor atrativo, né? Porque se a gente for pegar essa média que foi paga aqui, dividir em 12 meses, né? A gente vai ter aí uma remuneração que vai se somar de mais ou menos uns R$ 1.000 por mês. Então, interessante, tem a PLR. Eu não sei exatamente quanto é que é para um funcionário que está começando agora, mas ainda assim, né? O BNB, ele tem um histórico aí de pagar, então, valores, assim, interessantes. Pelo menos aqui em 2022 foi. Bom, com isso, então, a pergunta que fica, quanto é que é a soma de tudo isso? Vamos ver. Eu somei só o que eu entendo que vocês vão ter direito lá. Lembrando que a participação nos lucros, vocês vão ter que ter um ano cheio para receber ela de forma integral. Então, se vocês entrarem esse ano aqui,
no ano que vem, referente a esse ano, vocês vão receber de maneira proporcional. Mas depois, se vocês tiverem um ano cheio, então, salário base, auxílio alimentação, considerando a média, mas eu acho que vai ser exatamente isso que vocês vão receber. Participação nos lucros eu considerei a média, porque eu não tenho como estimar exatamente se a pessoa vai receber 7 mil, 8 mil, 10 mil, né? Então eu considerei a média, só para a gente ter uma ideia, mas eu não estou levando em consideração FGTS, por exemplo, tá? Então dá para a gente pensar numa média aí de ganho, e somando tudo isso, então, né, PLR dividido em 12 meses, a gente tem uma remuneração aqui de R$ 6.655, que é, né, mais atrativa do que a gente tem lá no edital. Quase o dobro da remuneração que a gente tem lá no edital. Então, assim, é interessante, né? É mais do que a gente tem lá e eu acho que vale a pena aí o esforço pelo qual vocês estão passando. E, pessoal, eu trago para vocês agora um contra-cheque para vocês olharem isso, tá? Tem aqui, então, um funcionário lá do BNB, né? Lembrando que é lá do Direção Concurso. Funcionário do BNB, o Direção que conseguiu, né? Funcionário do BNB, então, quanto é que ele ganha? Vamos ver. Esse cara aqui, ele é um analista bancário 7 e ele exerce a função de caixa executivo. Depois que vocês passam pelo período de experiência, para vocês terem uma ideia nessa progressão da carreira, vocês já viram analista bancário 3, tá? Esse funcionário aqui, se não me falha a memória, ele entrou em 2014 no concurso, tá? Então ele tem mais ou menos aí quase 10 anos de casa. Lembrando que essa folha aqui é de referência de outubro de 23, ele é um caixa, tá? Então tem a quebra de caixa lá e tal. E a remuneração dele, né, somando aí as rubricas e tal, ele tem uma remuneração de 7.518. Olha aqui o FGTS que eu falei para vocês, né, que também é depositado lá na caixa, 7.518,19. Daí tem os descontos, né? Ele tem a contribuição aí em relação à previdência, tem seguro de vida, né? Aqui, ó, a CAMED é justamente a previdência lá do BNB, se não me falha a memória. A CAPEF, desculpa, a CAPEF. A CAPEF é. Isso daqui deve ser um plano médico. E aí, somando, então, desconto de imposto de renda, que vocês querem ver também, de INSS, de desconto ele teve 2.512. A remuneração líquida dele, R$ 5.000, tá? Então, será que tá interessante? Eu acho que vale a pena aí o esforço, tá certo? Pessoal, de remuneração, então, do Banco Nordeste, é o que vocês podem esperar aí depois que vocês entrarem, claro, né? Lembrando que a PLR, para vocês terem o direito, ela, de maneira cheia, tem que completar um ano. Mas agora, salário base, que vai aumentar depois do período de experiência, tem mais isso. E o auxílio refeição, auxílio cesta alimentação, isso vocês já vão receber, tá certo? Então, pessoal, estudem aí, foco no concurso e continuem aí acompanhando meu trabalho também. Eu vou indo nessa, um abraço para todos vocês e até um próximo vídeo.